E vamos abrir Neemias, capítulo 1, versículo 1 a 4. Glória a Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Todos dizem: amém. Podeis assentar, irmãos amados. Meus queridos irmãos, pastor Dari nos enviou o tema desta festa, que foi o tema, mesmo tema que foi escolhido quando a nossa igreja em Alagoas comemorou 75 anos. Glória a Deus. Foi o mesmo tema que nosso pastor Zeneco, de saudosa memória, ele lançou um desafio para o ministério escolher, cada um desse um versículo, e um irmão, um evangelista, deu este versículo entre os muitos, e o pastor Neco aprovou este versículo: Deus do céu é quem nos fará prosperar. Quem diz amém em nome de Jesus? Né? E eu voltei à nossa festa quando completamos 75 anos, jubileu de diamante. Meus amados irmãos, a prosperidade não é só prosperidade material. Nós estamos com um problema com a chamada teologia de quê, meus amados irmãos? Prosperidade. Que é uma desgraça. É a teologia da desgraça. Mas a prosperidade é dom de Deus. A prosperidade bíblica existe. E nesta manhã, com a ajuda de Deus, eu quero trazer algumas considerações, algumas pepitas de Deus, se Ele assim nos permitir. Eu quero dizer aos irmãos que, para que a obra de Deus prospere, Deus usa pessoas. Primeira coisa que nós devemos entender: a obra de Deus, ela não prospera apenas com métodos, ela prospera com alguém. Deus usa alguém para fazer a sua obra, o que, meus amados irmãos? Prosperar. O que é prosperar? Prosperar é fazer crescer. Prosperar é desenvolver. E, meus amados irmãos, os dias de Neemias, os irmãos sabem que Jerusalém já tinha judeus que haviam voltado. Já havia judeus que estavam em Jerusalém. O rei Ciro já tinha dado a liberdade. Já não era mais o rei Ciro da Pérsia, já era outro rei. E, meus amados irmãos, Deus prepara os homens e as mulheres para fazer a sua obra prosperar. E, meus amados irmãos, o homem escolhido por Deus foi um homem chamado Neemias. E é um pouquinho sobre Neemias que, se Deus nos ajudar, nós vamos meditar. Sempre em tempos difíceis, Deus levanta alguém. Deus levanta alguém. Deus tem alguém preparado, escondido, para usar, para que a sua obra prospere. A obra de Deus só prospera com Deus usando alguém. E, meus irmãos, Deus levantou esse homem chamado Neemias, cujo nome significa Consolador dado por Deus.
O nome de Neemias é profético. Para fazer a obra de Deus prosperar, é preciso que você seja um consolador. É preciso que você seja uma bênção. Amém? Pastor Edivaldo pregou agora de manhã que Deus mandou quem para lá, Deus mandou quem para Antioquia? Eu prestei bem atenção. Mandou quem, meus amados irmãos? Não, para Antioquia, quando o trabalho começou, foi somente para lá Barnabé. Por que mandaram Barnabé para lá? A Bíblia diz porque Barnabé também significa filho da consolação. Olha que coincidência, ou providência. Neemias significa consolador dado por Deus. E Barnabé significa filho da consolação. Então, meus amados irmãos, a primeira coisa que eu aprendo é que Deus só usa gente que seja uma bênção, que seja uma consolação. Primeira coisa que eu aprendo é que Deus não usa gente ruim. Glória a Deus. Só usa gente que traga consolação para o povo. Eu dei posse a um pastor e quase caio para trás na hora da posse. Eu fui dar posse e eu apresentei o indivíduo, elogiei. Está aqui, irmão, uma bênção que eu trouxe para vocês. Glória a Deus. Aí, pastor Dari, fiz uma propaganda do indivíduo. Quando eu dei a oportunidade a ele para saudar as ovelhas, depois da posse, eu digo, ele vai ter muito tempo para pregar, irmãos. Vamos ouvir uma saudação pelo novo pastor. Ele levantou-se, ele é um homenzarrão bem alto, bem forte, e disse, vou logo avisando a igreja, meu nome é Jurubeba. Glória a Jesus. Porque comigo é amargo. Eu digo, tal que era que eu queria. A consolação que eu trouxe para a igreja. Glória a Deus. Deus não manda jurubeba para a sua igreja. Se você é jurubeba, pegue a reta e vá embora. Porque Deus usa Neemias. Deus usa Barnabé. Um é consolação dada por Deus e o outro é filho da consolação, irmão. Um jurubeba, quem aguenta uma jurubeba? Glória a Deus. Tem gente que diz assim, comigo é assim, de um lado eu sou um ralo e do outro um esporão de galo. Meu Jesus amado e santo. Essa pessoa vai tomar conta de uma obra, vai prosperar essa obra? Me ajudem. Vai prosperar, irmão? Não, irmão. Acaba, e desde que ela está lá, que as reclamações chegam. Só chega a reclamação, não chega uma boa nova. Se você quer ser uma bênção, se você quer fazer a obra de Deus prosperar, seja Neemias, seja Barnabé. Por que mandaram Barnabé para Antioquia? Porque onde Barnabé chegava era uma consolação, que é um derivado do nome do Espírito Santo. Paráclito, consolador. Por que foi que Jesus mandou o Espírito Santo vir para a terra? Por que foi? Que Jesus mandou, disse, eu vou ao Pai, e eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará outro, o quê, meus amados irmãos? Já pensou se Jesus dissesse, eu vou para o Pai, e vou mandar uma jurubeba para ficar com a minha igreja? A igreja tinha acabado, tinha ou não tinha, irmãos amados? A igreja tinha fechado as portas. Primeira coisa, para você fazer a obra de Deus prosperar, você tem que ser uma bênção. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse, tu serás uma jurubeba. Tu serás o quê, meus amados irmãos? Uma bênção, irmão. Primeira coisa que eu aprendo aqui é que Deus usa pessoas boas, pessoas dóceis, pessoas que as pessoas têm um prazer de estar perto dela, pessoas que sempre têm uma palavra boa, uma palavra agradável, uma palavra de solução.
mesmo com gente ruim. Pastor, mas lá só tem gente ruim. E chegou lá outro pior do que eles. Você foi chamado para mudar ambiente. Você foi chamado para derramar o bálsamo de Deus nos corações ressecados. Então lembre-se que o nome de Neemias significa consolação dada por quem, meus amados irmãos? Por Deus, consolador dado por Deus. Está aqui no texto que nós anotamos, Atos 4:36, que é sobre Barnabé, mas está também Isaías 58:12. Isaías 58:12. E eu gostaria que, se fosse possível, colocasse na tela. Isaías 58:12, por favor, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Tem alguém que lê aqui, irmão, na igreja? Alguns irmãos que ficam com o microfone num atril assim. Glória a Deus. Isaías 58:12, não sei se está na tela, mas vamos para a Bíblia. Glória a Deus. Colocou na tela. E os que de ti procederem, edificarão o quê, meus amados irmãos? As antigas o quê, irmãos? E levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão o quê, meus amados irmãos? Reparador de roturas e restaurador de quê, meus amados irmãos? Outra coisa que eu aprendo. Deus, Ele só nos entrega coisas difíceis. Tem gente que só quer coisas fáceis. Só quer ir, como o pastor Adivaldo pregou, para onde as coisas já estão boas. Não querem fazer história, querem pegar a história feita. Mas observe que Deus, ele está dizendo a Isaías, Isaías, eu estou colocando você para edificar as ruínas. Ruínas. Até hoje, Jesus não me entregou na minha mão nada pronto. Nada, até hoje. Até hoje. Nada. Desde que me entendo de crente. Desde que Deus me chamou para a obra, Jesus só me entrega dificuldade. E eu me sinto honrado. Eu me sinto feliz. Tem pastor que o presidente diz, meu irmão, você vai para São José da Batalha. Ele diz, o diabo é quem vai. Glória a Jesus. Porque ele não quer, pastor, pegar ruínas. Ele quer pegar coisas edificadas. Ele quer palácio pronto. Ele quer chegar lá, já ter dinheiro na igreja para comprar um carro novo. Ele já quer chegar lá e já ter irmão rico para fazer o aniversário dele e dar terno de presente. Glória a Jesus. Coitado, né, irmão? Meu irmão, eu aprendo que Neemias foi chamado para administrar ruínas. E Deus nos chama para administrar ruínas. Olha a Bíblia. O Senhor te chama para restaurar as ruínas antigas. E outra coisa é ruína velha. Ruína velha, ruína antiga. Restaurador de brechas, de roturas e de veredas para andar. Meus amados irmãos, Deus nos chama para lugares difíceis. Aprenda isso. Tem crente, irmão, que ele só quer o reino, ele só quer a glória. Ele é discípulo da mulher de Zebedeu. Estão lembrados, meus amados irmãos? A mãe de quem? Quem sabe dizer? Quem conhece a Bíblia? A mãe de Tiago e João. Ela disse, olha Jesus, eu quero que quando o Senhor for reinar, bote Joãozinho do lado e Tiaguinho do outro, do seu trono. Irmão, eu fico incrível quando um pastor chega para mim, eu ouço, faço ar de riso, mas só Deus sabe a angústia do meu coração, quando ele diz, pastor, quando lugar tal vagar, me mande para lá. E eles ainda têm a ousadia, eles têm a sagacidade de dizer assim, eu estou dizendo o Senhor, porque o Senhor é meu pai. Eu digo, bicho bandido, glória a Jesus.
E o filho não tem direito de dizer a papai? Eu digo, tem, miserável. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu fico doente, pastor Dari, quando eles vêm me dizer isso. Porque eu nunca tive essa ousadia. Está aqui pastor Joabe, que foi assessor do pastor Neco. Pastor Joabe, você se lembra de alguma vez de eu ir pedir campo ao pastor Neco? Nunca fui pedir campo. Nunca fui pedir Arapiraca, nunca fui pedir Penedo, nunca fui pedir São Miguel dos Campos, nunca fui pedir, me ajude aí outra, Rio Largo. Nunca fui pedir e dizer ao pastor Zeneco, o senhor é meu papai. E um filhinho tem direito de falar com quem? Papai. Ô bicho Malaquias. Agora, ruína, ninguém quer. Ninguém quer ruína. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém quer ruína. Mas eu aprendo aqui, meus amados irmãos, que o Senhor, Ele chama homens consoladores, homens cheios da graça, para lugares de ruínas. Lugares de ruínas, irmãos. Para fazer o quê? Prosperar. Você só quer pegar o prosperado? Você só quer pegar o que já está pronto? Não, você foi chamado para fazer a obra de Deus, o que, meus amados irmãos? Prosperar. Os que de ti procederem edificarão as antigas, o que, meus amados irmãos? Ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão o que, irmão? Reparador de que, meus irmãos? O que é uma rotura? É um buraco. Reparador de rotura. E tem deles que ficam revoltados e ainda dizem assim, o pastor só me dá o que não presta. Não é assim? Pastor Joabe deve lembrar disso aqui. Eu vou contar o que aconteceu com o pastor Neco. O pastor Neco chamou um pastor e disse, fulano, eu tenho... Ele tinha muita gente na sala de espera, e ele disse, eu quero mudar de campo, e eu vim aqui hoje... Ele não chamava nem o pastor de pastor Zeneco, ele chamava de Zeneco. Hoje Zeneco vai ter que me dar um campo. Ele fez assim, glória a Jesus, ele levantava assim as calças. Aí entrou lá, conversou, demorou. E quando ele saiu com a cara desse tamanho. Aí um gaiato disse, e aí pastor, ganhou um campo? Esse meu irmão, esse homem só me dá langanho. Glória a Jesus, que o pastor só dava langanho a ele. Ele queria o quê, irmãos amados? Filé. Né? Só queria filé. Meus amados irmãos, precisamos ter a consciência que o Senhor nos dá desafios. O Senhor nos dá roturas. O Senhor nos dá estradas esburacadas. O Senhor nos dá palácios em ruínas. O Senhor nos dá onde não tem nada, mas se você é Neemias, o Deus do céu vai fazer você prosperar. Quem diz amém em nome de Jesus? Então, primeira coisa, Deus só chama pessoas que sejam consoladores. E uma pessoa, para ser consolador, ele precisa estar cheio do Consolador. Quem é o Consolador? Quem é o Consolador? O Espírito Santo. Você só é consolador se você for cheio do Consolador. Onde você chega, irmão, é impossível um homem cheio do Consolador, uma mulher cheia do Consolador, é impossível ele ou ela não prosperar. Porque onde ele chega, ela junta. Não sei se alguém aqui, pastor Emílio, se conheceu o pastor Marcelino Margarida, do Rio de Janeiro. Tem gente, irmão, que onde ele chega se acaba, porque ele não é consolador. É um brutal, é um ignorante, é um cavalo batizado. Quando o pastor batizou ele na água, que ele saiu, deu rincho e mordeu a mão do pastor. Glória a Deus. Como é que vai prosperar com ele? Meus irmãos, pastor Marcelino Margarida, ele era um homem simples, ele era um homem que não tinha cultura. E ele contou lá em Maceió, ele era meio jejo, não sei se o irmão sabe o que é jejo. Jejo é aquela pessoa que tem dificuldade de dicção. E ele
disse que tinha um pastor de outra denominação, que eu não vou citar o nome, mas é uma denominação conhecida, aqui na Campina Grande. Aí passou lá, ele tinha uma igreja na mesma rua do pastor Marcelino, em Cordovil, na igreja antiga. E o pastor lá era professor, tinha retórica, tinha oratória, mas, irmãos, a igreja não crescia. E ele terminava o culto mais cedo e passava na frente da Assembleia de Deus de Cordovil. E a Assembleia de Deus de Cordovil não era essa igreja que tem hoje, era uma pequena. A igreja cheia, topada, e o fogo caindo, e as almas se entregando, e Jesus batizando, e a calçada cheia. E o pastor parava e ficava olhando o pastor da outra igreja. Aí quando foi um dia, parou, terminou o culto, ele ficou esperando o pastor Marcelino. Pastor Marcelino, paz do Senhor. Esse pai do Senhor, meu irmão, aleluia. Pastor Marcelino, eu parei e fiquei aqui esperando o senhor. Por quê, meu irmão? Porque, pastor, porque é que eu sou formado. Eu tenho oratória, eu tenho retórica, eu sei de inglês, eu sei latim, eu sei grego, eu sei hebraico. E a minha igreja não cresce. E eu estou pedindo a Deus que não morra ninguém, porque se morrer não tem outro para ficar no lugar. E eu passo aqui na sua igreja, a gente vê que o senhor não tem cultura. E por que é que essa igreja é cheia? Pastor Marcelino fez, é porque onde tem mais açúcar, ajunta mais formiga. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora você é um jurubeba, qual é a formiga que vai atrás de você? Quem diz glória para Jesus nessa hora? Seja doce. Não, comigo é doutrina. Doutrina o quê? Malcriação. Doutrina não espanta ninguém não, doutrina ajunta. Quem diz glória para Deus nesta noite? É? E às vezes chega aqui na igreja, o pastor entrega uma congregação a ele, quando é com um ano, ele chega e o pastor diz, como é que está lá, fulano? Pastor, só encontrei desmantelado, tinha uns 150, agora só tem 10, tudo santo. Meu Jesus amado. Só tinha desmantelado, o meu antecessor só deixou desmantelado. Meu irmão, seja consolador. Tenha uma palavra de Deus, tenha o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o quê? Me ajudem. Porque nós pentecostais, nós enfatizamos muito os dons. E às vezes não enfatizamos o fruto. Essa é a verdade. O fruto do Espírito é o quê? Primeiro, amor. Depois o quê? Alegria. Depois o quê? Paz. Depois o quê? Benignidade. Depois o quê? Bondade. Depois o quê? Fidelidade. Depois o quê? Mansidão. Depois o quê? Temperança. Tem açúcar melhor do que esse? Agora você fala língua e briga. Eu vinha contando a minha esposa e aos irmãos do carro, lembrando de uma irmã de quando a gente era jovem, todos eles conheceram. Ela brigava com o genro. Brigava, irmão, com o genro e era batizada com o Espírito Santo. E ela xingava ele, dizia desaforo. Ele dizia, dois crentes da Assembleia de Deus, todos dois batizados com o Espírito Santo. Ele dizia desaforo a ela e ela dizia desaforo a ele. E quando ele dizia um desaforo a ela dizia a ele e dizia grissa, grissa, salabacanta. Glória a Jesus. Brigando e falando línguas estranhas. Glória a Deus. Meu irmão, glória a Jesus. Cabe com esse negócio de brigar, xingar o povo. Trata o povo bem. Tem o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor. É alegria, é paz, é benignidade, é bondade, é mansidão, é autocontrole. Quem pode dar um glória para o nome de Jesus, irmão? Quem quer ver a obra de Deus prosperar, levante a mão. Você tem, como é que tem que ser o seu nome? Como é que tem que ser o seu nome? Hein? Neemias. Consolador. Deus não vai chamar um brutal, uma mulher ignorante, um homem ignorante para a obra. Tem mulher de pastor que quando chega na igreja briga com as mulheres da igreja todinhas. É? Essa daí deve ter experiência, glória a Jesus. Briga com as mulheres da igreja. Briga com a dirigente do círculo de oração. Briga com a dirigente do Correio das Senhoras. Né? Quando chega o tempo da festa dela, do aniversário dela,
quem vai? Não é verdade, irmãos? Quem vai? Quem vai fazer o bolo? Tu vai, fulano, fazer o bolo? Uma disse, eu só faço se botar veneno. Glória a Jesus. Por quê? Porque são pessoas amargas, pessoas azedas. A obra não prospera. Amém? Glória a Deus. Então, primeira coisa, seja Neemias. Deus chama quem? Neemias. Neemias quer dizer o quê? Consolação dada por quem, meus amados irmãos? Por Deus. Neeme, Iá. Iá é Deus em hebraico. Então, meus amados irmãos, segunda coisa. Deus só chama pessoas ocupadas. Vamos à Bíblia. Vamos à Bíblia. Neemias 1:11. Glória a Deus. Todo mundo vai ler Neemias 1:11. Louvado seja Deus. Neemias 1:11. Qualquer irmão pode me ajudar lendo, bem alto. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo e dar-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Neemias era o quê, meus amados irmãos? Me ajude, Neemias era o quê, irmãos? Copeiro. Para ser copeiro, irmão, a gente pensa que copeiro, nós ocidentais e do século 21, pensamos que copeiro é a mesma coisa que garçom. Não, senhor. Copeiro era a função mais elevada do reino. Copeiro era a função mais elevada do reino. Quem quisesse conseguir alguma coisa do rei, não falasse com a rainha, que ele não atendia a rainha. Não falasse com o primeiro-ministro, porque ele não atendia o primeiro-ministro. Falasse com quem? Com o copeiro. Os copeiros eram pessoas habilidosas. Eram mais do que a rainha, eram mais do que o primeiro-ministro, eram mais do que o secretário de Estado. O copeiro era top de linha. Glória a Jesus. Era copeiro e camareiro. O camareiro não era aquele que... O copeiro não era aquele que servia o copo. O copeiro era o que supervisionava a cozinha e supervisionava tudo para que ninguém matasse o rei. E o camareiro, ou camarista, como diz a versão corrigida, o camareiro ou o camarista era aquele que cuidava dos aposentos. Ele nem forrava a cama do rei, mas era ele quem vigiava todas as circunstâncias para que nenhum mau elemento se introduzisse nas câmaras reais. Era outro homem de confiança e tinha que ser gente habilidosa, porque ninguém quer gente besta perto de si. Ninguém quer, irmão, um pastor besta, um mané da pasta. Quem quer? Pastor, pelo amor de Deus, tira aquele homem de lá. Por quê, irmã? Aquele homem... Ninguém quer não, irmão. Na obra de Deus só serve gente de alto nível. Não estou falando de alto nível de dinheiro, nem de alto nível de cultura, mas de perspicácia, de sabedoria, de inteligência espiritual. Copeiro não era qualquer um, não. Primeira coisa que eu aprendo aqui, antes dessa parte, vamos a um pré. Deus só chama gente ocupada. Porque quem é preguiçoso na vida material, quando botar na obra espiritual, a preguiça dobra. Bote não, pastor Dari, bote não, meu irmão. Quando chegar Chico Preguiça aqui, eu tenho chamada. O senhor diga, Chico, tu faz o que, Chico? Pastor, eu passo o dia orando. Eu passo o dia lendo a Bíblia. É Chico Preguiça. Deus nunca chamou vagabundo. Deus nunca chamou preguiçoso. Ele só trabalha com gente ativa. Está na Bíblia. É uma doutrina velha que hoje não se diz mais, mas está na Bíblia. Eu me criei ouvindo essa doutrina. Pedro era o quê? Pedro era o quê?
João e Tiago era o quê? Zaqueu era o quê? Mateus ou Levi era o quê? Cobrador de quê? De impostos. Amós era o quê? Boiadeiro. Nunca vi ninguém chamar gente que não prestou para nada na vida material. Quem não presta para nada na vida material, no ministério também não vai prestar para nada. É um encosto. Presta para nada. Pode ver que todo homem bem-sucedido no ministério era bem-sucedido lá fora. Seja no que for. Se ele é um trabalhador e ele faz o trabalho de melhor maneira, por exemplo, se ele é um varredor de rua, um gari, não é desvalorizando a profissão de gari, mas uma profissão humilde. Se ele era um varredor de rua que varria bem, zelava bem, nunca foi chamado a atenção, se ele for chamado para a obra, ele vai ser o quê? Um bom obreiro. Agora, se era um preguiçoso que varria a rua e levava gato do chefe, não vai prestar para obreiro. Observe que Deus só chama pessoas ocupadas e pessoas ocupadas habilidosas. Para ser copeiro do rei, não era para vir com a bandeja de copo na mão, não. Para ser copeiro do rei, era pessoa, gente de perspicácia, era preciso ser gente inteligente, era preciso ser gente ativa, era preciso ser gente zelosa para ser copeiro do rei. Deus só chama essa gente, irmãos. Pessoas que são desenvolvidas na vida material, que tem tirocínio, que trabalha, que prospera, porque se ele prosperar na vida material, quando ele chegar no ministério, ele vai também o quê, meus amados irmãos? Prosperar também. Eu era um vagabundo. Eu era um fura-rede. Eu era sustentado pela mulher. É assim que está escrito? Então eu era o quê, meus amados irmãos? Copeiro do rei. Aleluia. E agora, já chegou gente lá no meu gabinete. Pastor, meu filho não prestou para nada. Arruma uma vaguinha para ele. Pastor, desse jeito. Já chegou no meu gabinete. Meu filho, eu já botei para fazer aquilo. Não prestou para nada. Não deu para estudar, não estudou, não se formou. E tudo que eu boto para ele, ele acaba. O senhor não tinha como me ajudar, não. E eu digo, Jesus, me cobre com teu sangue, meu Deus. E Jesus me cobriu e me livrou, irmão. Recentemente aconteceu uma tragédia para lá. E eu disse, louvado seja Deus, porque me livrou. Porque o pai vivia me crucificando para botar o filho no ministério. Para botar no campo. Louvado seja Deus. Eu era o quê? Me ajudem por gentileza. Eu era o quê? Eu quero que vocês falem, porque o calor está grande, senão vocês vão dormir. Eu era o quê, meus amados irmãos? Eu era um dorminhoco? Eu era um preguiçoso? Eu era um fura-rede? Eu era sustentado pela mulher? Eu era o quê? Deus só chama gente habilidosa. Gente que desenvolve. Você vê. Mateus, ele era o quê? Publicano. Publicano, pense num povo esperto. Glória a Jesus. Jesus chamou, disse, cá, eu vou precisar de alguém para trabalhar na obra, vou lhe converter, vou deixar, primeiro vou fazer você deixar de ser ladrão, sem vergonha, e vou lhe converter. Glória a Deus. E agora, os talentos que você tinha lá fora, você vai usar no reino de Deus, na obra de Deus. E ele escreveu o quê, irmão? O Evangelho de São Mateus, que é uma obra de arte. É uma obra de arte. Então, meus amados irmãos, Deus só chama gente habilidosa, habilitada, trabalhadeira ou trabalhador. Glória a Deus. Irmãos amados, vamos ver aqui Provérbios 22. Para crescer na vida ministerial, para prosperar, precisa de duas coisas. Primeiro, precisa de comunhão com Deus. Vamos ver aí, Provérbios 22 e 29. Neemias era um homem de comunhão com Deus. Pode ler. Provérbios 22 e 29. Viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte.
viste um homem diligente na sua obra, ou seja, no seu trabalho. O que é diligente? A palavra diligente vem do latim, dilex. Dilex não produz dilexia. Não tem nada a ver. Dilex no latim, por incrível que pareça, é amor. Na Bíblia em latim, não diz Deus amou o mundo. Na Bíblia em latim diz Dio amor não, dilex tanto mundi, dilex é amor. Haviste um homem diligente na sua obra. Diligente quer dizer aquele que faz as coisas com o quê, meus amados irmãos? Com esmero, com amor, com dedicação. Viste um homem diligente na sua obra. Qualquer obra, se é professor, você tem que ser o quê? Se você é um professor, você tem que ser o quê na sua obra? Diligente, preparar a melhor aula de inglês, preparar a melhor aula de geografia. Você na sua escola, você tem que ser o melhor professor. Se você é gari, você tem que ser o melhor gari. Se você é vendedor, você tem que ser o melhor vendedor. Você tem que fazer a obra com diligência, que quer dizer fazer a obra com amor, dilex no latim. Dilex, amor, de onde vem a palavra diligente. Você já viu aquela funcionária que ela deixa a casa um brinco? Já viu aquela funcionária, aquela secretária do lar, que deixa a casa um brinco? Ela é diligente ou ela é negligente? Diligente. Mas se ela só varre o meio da sala, ela é o quê, meus amados irmãos? Ela não faz com amor. E quem faz a obra com diligência, por favor, põe de novo este versículo, irmão, do texto. Por favor. Viste o homem o quê, meus amados irmãos? Diligente na sua obra. Quer dizer, aquele que faz as coisas com quê? Com amor, com dedicação, com esmero. Ele vai ser colocado onde? Vai ser colocado onde? Perante reis será posto. Não permanecerá entre os de posição inferior, irmão. Quem faz as coisas com diligência, com amor, a Bíblia diz que ele não vai ficar embaixo. Ele vai ser colocado em posição, ele vai ser chamado para trabalhar no palácio. Diga amém. Sei que essa doutrina não é boa não, mas receba. Pode não ser boa para você, mas é boa para Deus, para você melhorar na sua vida. O homem que é diligente na sua obra, ele vai ser, na Bíblia viva, diz que ele vai ser chamado para trabalhar no palácio do rei. E não permanecerá entre os de função, de posição o quê, irmãos amados? Inferior, de baixa sorte. Por que é que tem obreiro que nunca vai pegar um campo bom? Por quê? Nunca vai pegar uma posição superior. Por quê, pastor Dá? Por quê? Porque o Senhor deu a ele um campo pequeno e ele foi negligente. Não fez com amor, não visitou, não evangelizou, não ganhou almas, não deu doutrina, não deu estudo bíblico. Chegava na igreja de noite, irmão, eu não tive tempo de preparar o sermão. Eu vou dizer aqui o que o Espírito Santo me disser. O Espírito Santo vai, eu vou dizer nada a tu, preguiçoso. Aí vai ficar sempre onde? Vai ficar sempre onde? O pastor Dari vai poder entregar, diga aí um campo grande aqui, pastor. Vai poder entregar Monteiro a uma criatura dessa? Ele vai ficar lá no... E você ainda está muito. Eu vou botar você mais para baixo do que onde você está. Vou botar você em São José da Batalha. Seu preguiçoso. É bom, pastor, convidar os colegas, porque eles dizem essas malcriações e correm. Glória a Jesus. Isso não é bom para o pastor Dari dizer não, que ele mora aqui. Agora eu, amanhã, uai, perna para que te quero. Glória a Jesus. Por isso que eu estou tão ousado assim. Glória a Jesus. Eu vou embora. Não é assim, pastor? Não é? A gente diz e corre. O pastor não pode. Ele fica. Deixa eu dizer. Deixa que o senhor deixa. Pois eu vou dizer. O homem negligente, ele vai ficar em cima ou embaixo? Leia de novo o versículo, todo mundo, para aprender. 1, 2, 3. Ele vai trabalhar para quem? E o que mais?
Não vai permanecer embaixo, não. Agora você fica com inveja. Alguém vai para a posição superior e você fica roendo. Eu sou desprezado. Ninguém me vê. Vê sim. Por isso que você está embaixo, porque todo mundo está vendo seu desmantelo. Sua preguiça. Nunca vai chegar em posição superior. Vai permanecer em posição inferior, porque você não é diligente, você é negligente. E ainda fica dizendo assim, eu só não estou prosperando porque eu estou aqui. Mas quando eu sair daqui, que for para um lugar melhor... Tem deles, irmão, no dia do aniversário do presidente, ele chega com um envelopezinho. Já disseram a mim, só pastor, eu estou dando esse pouquinho, porque eu estou no lugar pequeno, mas quando o senhor me botar no lugar grande... Ô bicho malandro, velho. Já disseram a mim, só dando esse pouquinho. Eu estou pensando passar para um grande. Você não vai passar para um grande nunca. E se você passar, se fizer maclofragem e passar, não vai dar certo. Depois a igreja vai botar você para correr, porque você não vai prosperar. Não vai prosperar porque você não é diligente. Agora, prepara o sermão. Passe um dia trancado com Deus e com a Bíblia, e com os estudos bíblicos e com os comentários. Passe o dia trancado. Orando, jejuando, anotando, com a mesa cheia de livro, buscando a Deus, e de noite dê a doutrina, que o povo vai ver que você não é negligente, você é diligente na obra. A igreja vizinha vai lhe querer, vai ou não vai? A igreja vizinha vai querer ou não vai? Vai. A igreja grande vai querer você, porque a sua fama vai se espalhar. A fama do diligente espalha-se, e a fama do negligente também. E tem deles que os crentes, os presbíteros, dizem logo, pastor Dari, pelo amor de Deus, não mande fulano. O senhor está com pouco tempo na pesquisa, mas já recebeu esse telefonema alguma vez? Já recebeu? Não mande aquele infeliz, que lá acabou com São José da Batalha e vai acabar com Monteiro. Glória a Jesus. Não é bom para mim dizer isso? Que amanhã eu vou correr, glória a Jesus. Aleluia, irmão. Deus só chama gente diligente. Deus chama gente que faz prosperar, gente operosa. Jesus disse, foste fiel no pouco. O que é que acontece, meus amados irmãos? Sobre o muito te colocarei. Não vai ser nem preciso você se oferecer. O presidente vai enxergar, a mesa diretora vai enxergar. Vai ou não vai, irmãos amados? Enxerga ou não enxerga? A Bíblia diz que o homem diligente vai ser chamado perante o rei. Não é ele que se oferece, ele vai ser chamado, será posto. Não é ele quem vai, ele é chamado, ele é posto. Quando você não é diligente, você se oferece e não dá certo. Não dá certo, não é? Fazer como pastor Neco, camarada queria, porque queria um campo melhor, e o pastor, de tanto ele tentar, o pastor, com um coração grande, levou ele para um lugar maior. Aí o pastor foi dar posse a ele e disse, irmãos, eu trouxe uma bênção para vocês, receba essa bênção. Aí fez a oração e tal. Quando foi com 3 meses o telefone, naquele tempo não tinha celular, era o telefone convencional, o telefone tocou, pastor, alô? Alô, pastor Zeneco, aqui é irmão fulano de lugar tal, venha buscar a sua bênção que o Senhor trouxe, glória a Jesus. Venha buscar a sua bênção. Glória a Jesus. Tem crente desaforado? Aqui na Paraíba não tem não, mas lá em Alagoas tem crente. Tem? Glória a Jesus. Desaforo, pastor, irmãos. O homem que prospera é o homem diligente. Ele pega as coisas acabadas, mas ele, com a graça de Deus, com o poder de Deus, com a diligência que Deus dá a ele, ele faz a coisa prosperar e a notícia dele se espalha e ele vai ser posto. Ele não vai com os pés dele, ele vai ser posto. Alguém vai pegá-lo e vai colocá-lo lá. Sem precisar ele se oferecer. Nunca
me ofereci ao meu pastor para nada. Nunca me ofereci para ser, com 25 anos de idade, eu já era do conselho, naquele tempo não era conselho de ética, era comissão assessora. Com 25 anos de idade, eu já era da comissão assessora. Nunca me ofereci. Nunca me ofereci para ser da mesa diretora da convenção. Nunca me ofereci. Nunca me ofereci para ser vice-presidente e nem nunca me ofereci para ser presidente. Mas a Bíblia diz que o homem diligente, ele será o quê? Posto. Não é ele quem vai. É alguém que pega e põe. Diga amém em nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Neemias, não foi ele quem se ofereceu, foi porque ele era um homem diligente, era um copeiro diligente na sua obra. E foi chamado para ser governador da Judéia. Foi ele que se ofereceu? Foi ele que se ofereceu? Não, será posto. Não é que ele se oferece, é que alguém vai pô-lo, alguém vai enxergar, Deus vai mostrar e ele vai ser posto. Diga comigo, será posto. Diga assim, não será oferecido, será posto. Nunca se ofereça para nada. Ah, irmão, o mundo é dos mais espertos. Não é assim que tem essa doutrina? Mas é o que é dos mais espertos? O mundo, não é o reino de Deus, é o mundo. Não, irmão, se a gente não for sabido, se a gente não fizer uma ginástica, se a gente não fizer uma estripulia, a gente não chega lá nunca. Chega, se for diligente, chega. Dá para dizer amém em nome de Jesus? Neemias, ele era diligente. O homem para prosperar tem que ser diligente. E para prosperar tem que ser homem de oração. Vamos ver, versículo 4. Vamos voltar a ler o versículo 4, por favor. Neemias 1 e 4. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Estive o que, igreja? Neemias esteve fazendo o que, irmãos? Jejuando e o que, meus amados irmãos? Orando. Para ser próspero precisa diligência. Mas precisa ter uma vida de oração. De intimidade com quem, meus amados irmãos? Com Deus. Ser amigo de Deus. Não é aquela oraçãozinha de cipigato. Se ajoelhar. Levanta. Não. Eu estive, essa palavra estive, ela denota não é bateu, voltou, não. Eu estive jejuando e orando por alguns dias perante o Deus dos céus. 4:16? 4 meses de oração. Quando você vê um homem próspero, uma mulher próspera, pode saber que ele e ela é homem, é mulher, de quê, meus amados irmãos? De oração. Por que é que fulano é tão próspero? Por que é que fulano, onde chega, Deus abençoa? Pode ter certeza que ele tem um segredo com Deus. Levante, se você for homem, peça licença e levante a calça dele até a altura do joelho. Lá tem marcas de oração. Agora, hoje em dia, por que é que esse povo quer pegar já pronto? Porque não tem, nem é diligente e nem tem vida de quê, meus amados irmãos? De oração, não ora. Ele quer carreira profissional. Nem é diligente, nem ora, nem lê Bíblia, nem lê Bíblia de joelho, nem canta hino de joelho, nem passa horas de joelho na presença de Deus. Não vai prosperar não, meu filho. Não vai prosperar. Ah, mas eu sou chapolim colorado. Não contavam com a minha astúcia? Glória a Jesus. Sua astúcia nessa obra. Ou você é homem de oração. Nós não somos monergistas. Ou melhor, nós não somos monergistas, nós somos sinergistas. Que é a grande conflito entre os calvinistas radicais e os arminianos. O calvinista radical é monergista. Ele, mono, quer dizer um só.
Eles dizem que Deus faz tudo. Se você orar, Deus faz. Se você não orar, Deus faz. Deus é soberano e faz o que Ele quer, independente de você. Nós não somos monergistas. Nós somos sinergistas. Sinergistas quer dizer junto. Sim, em grego, quer dizer ao lado. Juntos. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Verdade? Está na Bíblia, Coríntios 3. Nós somos o quê? Cooperador. O que é cooperar? Um pega do lado e o outro pega do outro. Você tem que orar. Você tem que jejuar. Você tem que ler Bíblia de joelho. Botar a cara no pó. Levantar mais cedo. Oh, aleluia. Cantar de joelho sozinho, 5, 6, 7, 8, 10 hinos da harpa, ou do cantor cristão, ou seja lá de quem for, e a lágrima descendo nos olhos, e falando em mistérios com Deus. Aí você vai ser próspero. Não é sua astúcia, não é sua sabedoria humana. A sabedoria que Deus dá, a diligência que Deus dá, é produto da sua intimidade com Deus. Ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive o que, meus amados irmãos? Jejuando e o que, meus amados irmãos? E orando perante o Deus dos céus. E o irmão lembrou bem, foram 4 meses de oração. Agora você não ora. Nós que presidimos, se tiver cuidado, a gente não ora não. Se não tiver cuidado, não ora não. Os crentes tomam o tempo todo, os pastores tomam o tempo todo, mas a gente tem que orar. Desligar o telefone. E orar ao Senhor, e jejuar. Quando você vê um homem próspero, quando você vê uma mulher próspera, 2 fatores. Diligência e o que, meus amados irmãos? Oração. Leitura de Bíblia para Deus falar com a sua alma, comunhão com Deus, para receber a guia de Deus, para receber a orientação de Deus. Quantas vezes tem coisa que o estatuto dá direito ao presidente de fazer, o estatuto dá direito e ele não faz. Por quê? Porque ele foi orar e Deus disse, deixe. Eu estava com um problema com uma família. Né? Problema com a família. Um camarada todo desmantelado, mas o sogro dava o maior apoio. E eu, meu Deus, o que é que eu faço? Aí chegou um ponto que o estatuto me dava direito de resolver. Era só apelar para o estatuto. O Espírito Santo, eu fui orar ao Espírito Santo, disse, não, faça não. Vão dizer que é perseguição. Ainda não está no tempo, não. Eu vou entregar nas suas mãos. Quando foi ontem, o telefone toca. Quem era? A família. Pastor, socorra. Estourou uma bomba. A própria família veio me entregar. Sem bronca, sem problema e sem dificuldade. O estatuto já me dava direito de ter agido há muito tempo. Mas o Espírito Santo, quem ora, recebe luzes do céu. Direção do céu. Quem pode dizer glória para Jesus, irmãos? Tem coisa que não tem livro, tem coisa que não tem. Hoje em dia, aqueles livros, né? Aqueles livros daqueles camaradas dos Estados Unidos. Como é, pastor? Autoajuda, aquele camarada. Coach. Faça assim, faça assim, faça assim. Eu nem perco meu tempo lendo essas besteiras. Nem perco meu tempo. Tem aquele que até a CPD já publicou dele também faz tempo. Não sei o que, Maxwell, glória a Deus. Eu nem leio, glória a Jesus. Nunca li. Quando eu olhei. Ai, tem embora para lá com a tua besteira. Glória a Jesus. Meus amados irmãos. Diligência para prosperar. Diligência e o que, meus amados irmãos? Aí prospera. Durma tarde, levante cedo, trabalhe e ora. John Wesley dizia, eu sei que o calor está grande. John Wesley dizia assim: trabalhai como se tudo dependesse de vós, e orai como se tudo dependesse de Deus.
Trabalhar como um desesperado, como se tudo dependesse de você. Mas orar também tanto como se tudo dependesse de Deus. Amém? Glória a Deus. Outra coisa, irmãos, que eu aprendi aqui com Neemias. Neemias, ele nasceu no cativeiro. Neemias, ele nasceu no cativeiro. Ele não era do tempo de Israel, do tempo que eles estavam em Jerusalém. Ele já nasceu no cativeiro. Ele era judeu, porém nascido no cativeiro. Ele nasceu e se criou nos reinos babilônico e persa. Babilônico e persa. Não foi criado em Jerusalém, mas a doutrina de Jerusalém estava nele. Aleluia. A doutrina de Jerusalém estava nele. O que é que eu aprendo, irmãos? Eu aprendo que para você crescer não precisa se corromper. Não precisa seguir o caminho dos outros. Deus fará você crescer. Deus fará você prosperar. Ele trabalhava onde? Me ajude. Onde era que ele trabalhava? No palácio. Irmão, Deus só usa pessoas que têm compromisso com Ele. Deus faz prosperar lá fora. Quem tem compromisso com Deus, Deus faz prosperar lá fora. E Deus faz prosperar na igreja, na obra. Corrupção é coisa velha. Corrupção é coisa velha. Naquele tempo já tinha. Vocês estão lembrados de Daniel? A Bíblia diz que ele era um dos sátrapas. Era assim ou não era? E a Bíblia diz que o rei estava tendo prejuízo com os sátrapas. Por que o rei estava tendo prejuízo com os sátrapas? Porque os sátrapas estavam o quê, irmãos? Os príncipes das províncias estavam desviando dinheiro. Só tinha um que o rei olhou e não achou corrupção. Qual foi o único que o rei olhou e não achou corrupção? Daniel. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo: não vá na onda dos corrompidos. Mas, irmão, esse negócio todo mundo faz. Fraudar documento, todo mundo frauda. Eu não sei aqui, mas tem em outros lugares que pastor frauda o relatório da igreja. Frauda. E presta conta à convenção um documento fraudado. Aí ele diz assim: fulano faz, Beltrano faz. E porque só eu feito um besta, eu sou ota? Não é assim que eles dizem, irmão? Aqui diz, eu sou ota também. Ota é otário, né? É a abreviatura de otário. E eu sou lá ota? Eu vou fazer, fulano faz, eu vou fazer também. Você não vai prosperar. Mas o outro está prosperando. Você que pensa que ele está prosperando. Não falsifique, não vá na onda dos outros sátrapas. Por que Daniel foi escolhido para ser chefe das províncias? Porque a Bíblia diz que o procurou nele e não achou vício. Ele não foi na onda dos colegas. Ele não foi na onda dos sátrapas. Ele não foi na onda dos seus companheiros. Então, irmão, Deus só usa pessoas honestas, pessoas que têm compromisso com Deus. Elas crescem lá fora e elas crescem dentro da igreja, dentro do ministério. Por que foi que o rei botou Neemias? Será que Neemias estava em qual reino? No reino da Judeia ou no reino da Pérsia? Me ajudem. Da Judeia ou da Pérsia? Da Pérsia. Ele era persa? Ele era o quê? Judeu. Judeu era escravo, era um povo inferior. Mas quando você tem negócio com Deus, Deus tira você e coloca no lugar do persa. Deus tira você e coloca no lugar do persa. Neemias tomou o lugar de quem, meus amados irmãos? Dos persas. Quem era para ser o copeiro? Um persa. Mas o rei escolheu quem? Um judeu, Neemias. Irmão, seja honesto que Deus vai fazer você prosperar. Por que o rei colocou Neemias para ser o copeiro? Porque ele não confiava nos persas. Os persas não eram dignos de quê, meus amados irmãos? Confiança. Se você não é fiel, nunca que Deus vai fazer você crescer, nunca que Deus vai fazer você prosperar. Você vai ser apenas mais um. Do que adianta estar num campo grande, de que adianta estar num campo enorme, sem valor de nada?
Hein? Tem gente em Campo Grande, não sei aqui, mas em muitos lugares, tem gente em Campo Grande que quem está no campo pequeno tem mais valor do que ele. Aqui acontece isso também na Paraíba. Pessoas que estão num campo pequeno têm mais valor do que quem está em Campo Grande. Porque quem está no campo pequeno é Neemias. E Deus vai fazê-lo prosperar grandemente. Amém? Neemias era um homem que tinha contato com as Escrituras. Quem quiser prosperar, se apegue à Bíblia. Seja homem de conhecimento bíblico, seja mulher de conhecimento bíblico. Vamos ver Neemias 1:8. Glória a Deus. Neemias, capítulo 1, versículo 8. Glória a Deus. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis e vos espalhareis entre os povos. Ele aqui está orando. Você sabe como é que ele está orando e citando o quê? Me ajudem, por favor. Ele está orando e na oração ele está citando o quê? A palavra de Deus. Essa oração na igreja antiga se chamava Lécio Divina. Orar com a Bíblia. Orar citando as palavras da Bíblia. Orar citando as promessas da Bíblia. No latim, Lécio Divina, que se escreve Létio, porém pronuncia-se Lécio. Lécio Divina quer dizer orar lendo a palavra de Deus. É você se ajoelhar e abrir a Bíblia e dizer: Senhor, a tua palavra diz assim. Aí o Espírito Santo lembra: Senhor, a tua palavra diz assim. Isso chama-se leitura divina, leitura com as Escrituras. Ele estava orando e ele disse a Deus: Deus, lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a quem? Ordenaste a quem? A Moisés, teu servo, dizendo. Quer dizer que Neemias era um homem que conhecia profundamente as sagradas Escrituras. Ele conhecia a Sagrada Escritura. Até quando ele orar, ele citava a Bíblia. E ele citou um versículo de Deuteronômio. Ele citou um versículo de Levítico. Isso que ele disse nessa oração está em Levítico e está em Deuteronômio. O homem que prospera e a mulher que prospera é o homem e a mulher que conhecem, que têm intimidade com a palavra de Deus. Quando ele abre a boca, sai Bíblia. Quando ela abre a boca, sai uma palavra de sabedoria. Pastor e mulher também, a Bíblia diz lá em Provérbio que a mulher virtuosa, ela abre a sua boca com sabedoria. Ela tem uma saída bíblica. Ele tem uma saída bíblica. Esse homem, essa mulher que conhece a Bíblia, ela vai prosperar. Olha porque Neemias prosperou. Ele, até para orar, ele orava citando o que, meus amados irmãos? As Escrituras. Meus amados irmãos, eu vou só dar uma pausazinha, que eu vou já terminar. Mas eu estou notando assim que os irmãos estão cansados, e não é para menos. Né? Glória a Deus. Mas lá na Inglaterra aconteceu uma coisa interessante. Um pastor da igreja anglicana, ele foi pregar. Você sabe a igreja anglicana, aquelas igrejas bonitas, né? Aquelas igrejas com abóbadas, né? E ele pregando, e um velho, irmão, começou a cochilar. Eu estou vendo o velho cochilando, me lembrei dessa história. Glória a Deus. O velho começou a cochilar. E na igreja anglicana não tem glória a Jesus, nem glória a Deus, nem aleluia, né? É silêncio, né? Lá eles são silenciosos. E o velho começou a roncar. E os roncos do velho ecoavam pela igreja. E o pastor pregando e o velho roncando. Aí o pastor ficou aperreado, olhou. Tinha o netinho do velho sentado ao lado do velho. Aí o pastor disse: ô meu filho, por favor, acorde seu avô, que o ronco dele está perturbando o sermão. O menino disse: eu mesmo não, vem o senhor acordá-lo, que foi o senhor que fez ele dormir. Glória a Deus. Estou com medo de fazer o velho dormir agora nessa hora. Meus amados irmãos, mas vamos terminar daqui a pouco. Outra coisa que eu aprendo com Neemias. Deus só faz prosperar quem, quando cresce, considera os que ficaram para trás. Dá para dizer amém? Cadê o velho? Cadê o velho? Está aqui o velho. Diga amém, velho. Teve um que ia dizendo amém e deu uma gargalhada. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos ver aqui. Versículo 2, Neemias 1 e 2. Não vai dar para andar muito não, porque não é possível. Neemias 1 e 2. Que veio Anani, um de meus irmãos,
Aleluia. Neemias era o que agora do rei? Me ajudem. Neemias, ele era judeu ou não era? Era ou não era? Mas Deus colocou ele para ser o quê? Para ser o quê, igreja? Copeiro do rei. Era uma função insignificante ou era uma função nobre? Nobre. A mais nobre. Mais do que a rainha e mais do que o primeiro-ministro. Mas a Bíblia diz que veio uns irmãos. Esses irmãos aqui podem ser irmãos biológicos e podem ser irmãos espirituais. Irmão da fé. Vieram de lá de Judá. E lá em Judá o povo estava na riqueza ou estava na pobreza? O povo de Judá estava na riqueza ou na pobreza naquela época? Me ajudem? Na pobreza. Vieram para o reino de Suzã, vieram para o palácio, vieram para a capital e foram falar com quem? Foram falar com quem? Os pobrezinhos, os parentes pobres, os coitados que vieram da Judéia. Foram falar com quem? Me ajudem, por favor. Neemias. E Neemias recebeu, Neemias abraçou. Veio quem? Vamos ver aí. Vamos ver. 1, 2, 3. Chegaram quem? Lá na capital. Chegaram quem? Uns irmãos. Anani, que era irmão dele. E mais uns coitadinhos com a roupa velha feia, a roupa rasgada, a roupa pobrezinho, sapatozinho fraco. E chegaram lá, bateram na porta do palácio, os soldados. O que quer? A gente quer falar com o copeiro. O copeiro é um agente importante, vai atender vocês. Não, diga a ele que é Anani. Anani, irmão dele, que está lá na Judéia. E diga a ele que é uns pobrezinhos que vieram lá visitá-lo. Quando Neemias soube, disse, diga a eles que vão embora, que eu não tenho negócio com gente pobre, não. Neemias o quê, meus amados irmãos? Mandou receber. Dê glória para Jesus. Irmão. Só prospera quem, quando cresce, continua dando valor a pobre. Tem gente que quando cresce, irmãos, quem é você? Eu sou Anani, não lhe conheço. Agora eu sou pastor de um Campo Grande. Agora eu sou copeiro. Agora eu sou da mesa diretora. Deus vai botar você para baixo. Você pode ser da mesa, pode ser do tamborete, da cadeira, da mesa das quartinhas. Deus vai botar você para baixo, porque Deus só trabalha com gente humilde. Neemias recebeu seus irmãos pobres da Judéia e os tratou com carinho, e conversou com eles, e perguntou como era que eles estavam, e perguntou como era que estava o restante do povo, e perguntou como era que estava Jerusalém, e conversa vai, e conversa vem, botou comida, e eu acredito que ainda deu roupa para eles, ainda deu presente para eles. Quem pode dar glória ao nome santo de Jesus nesta tarde? Só prospera quem é humilde. E quem é humilde, quando cresce, aí é que fica mais humilde. Por isso que você não prospera, por causa da soberba. Arrogante. A Bíblia diz, Deus dá graça a quem? Me ajudem, por favor. Deus dá graça a quem, meus amados irmãos? E ao soberbo, você sabe o que quer dizer resistir? A Bíblia diz, o apóstolo disse, Deus resiste ao soberbo e dá graça a quem, meus amados irmãos? Você sabe o que é resistir? Resistir no grego é uma palavra que significa atravessar-se na frente de alguém e colocar uma lança no peito dele. Para onde é que uma pessoa vai? Com Deus na frente dele com uma lança. Para onde é que essa pessoa vai? Não vai para canto nenhum, irmão. Tem gente que está em grandes posições, mas não é próspero. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Não é próspero por quê? Porque é soberbo. Não conhece mais Anani. Nós somos criados com o pastor Antônio Bezerra, deve lembrar, de Narciso. Lembra Narciso? Narciso ainda hoje está pobre do mesmo jeito, vendendo cocada.
Pastor Antônio está quase rico, glória a Jesus. A gente se criou junto lá, não foi, pastor Antônio? Narciso. Pois Narciso está pobre do mesmo jeito. Vendendo cocada, glória a Deus. E eu encontro Narciso e abraço ele e converso com ele e pergunto, lembro do passado, sou o irmão Arivaldo. Ele fala assim, Narciso, glória a Jesus. Não, mas não é você não, é outro, glória a Deus. Aí Narciso, irmão Arivaldo, tem gente que não me conhece mais não, isso ainda me conhece. Porque tem gente daquele tempo da gente que não me conhece mais não. Eu digo, Narciso, como é que eu vou me esquecer de tu? Tem uma história dele que o pastor Beni ganhou um bode para uma festa e disse, Narciso, tome conta do bode. E ele deixou o bode escapar. Aí o pastor ficou brabo. Narciso, o dinheiro já é pouco, eu não tenho dinheiro para comprar. O irmão deu um bode, cadê o bode? Sim, irmão, escapou. Aí o pastor disse, e agora? Ele disse, irmão Beni, bote na raida para irradiar. Como é que eu vou esquecer de Narciso? Eu abraço, converso. Como é que eu vou esquecer de uma pessoa que fez parte da minha juventude? Porque agora eu sou, pela misericórdia, eu estou nessa função. É por isso que você não prospera. Veja que Neemias recebeu Anani e recebeu a cambroeira. Aqui chama cambroeira, gente pobre. Cambaçaria, cabroeira, bagaceira, a mundiça, glória a Jesus. Recebeu. Quem quer prosperar? Quem quer prosperar? Foi fraco, quem quer prosperar, diga amém. Abrace a cambroeira. Abraço. Abrace um beijo, aquela velhinha pobre. Dê um cheiro na cabeça dela. Dê um dinheirinho a ela. Aleluia! Aquela velhinha que orou por você, para que você hoje estivesse na posição que você está. Dê um dinheirinho a ela. Dê um cheiro na cabeça da irmã Zezé, da irmã Toinha, da irmã Zefinha. Aleluia, quem pode dar glória ao nome de Jesus? Quem quer prosperar, diga glória para Deus nesta noite. Deus só fez Neemias prosperar, porque era humilde, cresceu e continuou humilde. Aleluia, 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 aleluia. Abraça o pobre, dê valor ao pobre. Dê valor a Anani. Você hoje é copeiro. Dê valor a Anani. Dê valor a Anani. Aleluia, aleluia, aleluia. Dê valor às pessoas humildes. Sorria para elas. Beije-as. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Glória ao nome de Jesus para sempre nesta manhã. Tem pastor que só dá valor a quem tem dinheiro. Não dá valor, não vai na casa do pobre, vai na casa do pobre, vai na casa de Anani. Receba Anani na sua casa. Tem gente que só recebe na casa dele quem tem. Jesus disse assim, quando tu deres um banquete, não chame teus amigos e vizinhos ricos, porque eles podem fazer um banquete e te chamar, e tu serás recompensado. Quando deres um banquete, chama os pobres, chama os cegos, chama os aleijados, porque eles não têm com que te recompensar. Mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Quem ainda crê no galardão da ressurreição, levante a mão, levante a voz e dê um glória para Deus mais forte nesta manhã. Aleluia! O Deus do céu nos fará, mas só faz prosperar se for desse jeito. Se for homem de oração, se for homem de diligência, se for homem honesto, se for homem de Bíblia, se for homem humilde, aí vai prosperar. Irmão, um homem humilde, uma mulher humilde, não tem quem peça a prosperidade dele e a prosperidade dela. Prosperidade, irmão, não é dinheiro. Tem gente que tem dinheiro e não é próspero, porque não é humilde.
veio Anani. Leia de novo, irmão, para gravar na sua alma. Todo mundo leia. 1, 2, 3. Na posição elevada, mas lembrado de Jerusalém. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos amados, ele perguntou por quem, a última palavra, ele perguntou por quem. Foi fraco, perguntou por quem. Aleluia. Eu aceitei Jesus numa Jerusalém chamada Assembleia de Deus. Quem cuidou de mim foi Jerusalém. Eu era balconista de uma loja, eu e o pastor Antônio. O pastor Antônio trabalhava no lado da indústria e eu trabalhava no lado da venda. Glória a Deus. E nós aceitamos Jesus em qual igreja? Assembleia de Deus. Glória a Deus. E eu não posso me esquecer de Jerusalém. Então, nós estamos enfrentando um problema gravíssimo, que essa geração, e principalmente filhos de pastores, que se criaram em Jerusalém, foram cuidados por Jerusalém, foi estudar às custas de Jerusalém, vestir às custas de Jerusalém, chegar a ser doutores às custas de Jerusalém, e quando cresce, esquece de Jerusalém. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí vai para a igreja tal, para a igreja preta. Aleluia. Não, eu agora sou doutor. Eu agora sou engenheiro. Eu agora sou empresário. Glória a Jesus. Esquece de Jerusalém, pastor Emílio. Olha aqui, pastor Emílio. Hoje uma grande figura, mas criou-se em Jerusalém. Rodou, o mundo todo rodou, 60, 70 anos depois, e está em Jerusalém, porque foi Jerusalém quem nutriu a cultura que ele tem. Aleluia. Foi em Jerusalém. Você que é filho de pastor, não esqueça de Jerusalém. Você hoje é o que é por causa de... Foi Deus, mas foi através de Jerusalém. Aconselhe seus filhos, irmão, para seus filhos não se perderem. Porque eles crescem filhos de pastores e vão para outras igrejas que não fizeram nada por eles. Vão dizimar lá, vão ofertar lá, porque a Assembleia de Deus é uma igreja arcaica, é uma Jerusalém antiga. Mas Neemias, lá na Pérsia, bota de novo o versículo. Oh, aleluia. 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 Eu estou sentindo Jesus aqui neste altar. Leia todo mundo, 1, 2, 3. Aleluia. Neemias disse: olha, meus irmãos, eu agora sou rico. Eu agora sou copeiro do rei. Eu agora tenho sapato bom. Eu agora tenho dinheiro. Eu agora tenho conta gorda, vamos dizer na linguagem atual, no banco. Mas eu estou preocupado com Jerusalém e com os que moram lá. Aleluia. Para onde é que eu vou? Eu já disse a meus filhos nunca esqueçam de Jerusalém. Um é advogado, o outro é formado em administração e tal. E eu digo, meus filhos, não esqueçam de Jerusalém. Não esqueçam de Jerusalém. Outro é arquiteto, não esqueça de Jerusalém. Aleluia, você não tem nada a ver com a Batista. Não é desprezando a Batista nem a Presbiteriana, são igrejas boas. Mas eu não tenho nada a ver com elas, eu tenho a ver com Jerusalém. Eu tenho a ver com a Assembleia de Deus que me criou, que me ensinou, que me instruiu, que orou por mim, que me doutrinou, que me fez gente. Quem dá glória para Jesus, quem dá glória para Jesus. Eu vou ajudar Jerusalém, eu vou crescer, mas eu vou ajudar quem? Eu estou na Pérsia, eu hoje sou gente grande, mas eu vou me preocupar em ajudar Jerusalém.
A igreja que me criou, a igreja que me nutriu. Eu hoje sou o que sou por causa das orações dos sacerdotes de Jerusalém. Eu hoje sou o que sou por causa da doutrina que recebi de Jerusalém. Cadê? Como é que está lá Jerusalém? Como é que está? Como é que está? Como é que está? Aleluia! Oh, glória a Jesus! Glória a Jesus! Estamos num tempo de uma falta de amor, de uma falta de gratidão, de uma falta de entendimento espiritual. Nunca vi tanta cultura e tanta falta de inteligência ao mesmo tempo, de gratidão a Deus. Aí disseram para ele o quê? Versículo 3, todo mundo põe na tela, glória a Deus. Hein? Versículo 3, é só passar para o terceiro, glória a Deus. Cerca de Jerusalém, aí pula para o 3, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu acho que houve algum problema. Leia, pastor, Olimpo 3. E disseram-me, os restantes que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Aleluia. E o que é que acontece lá em Jerusalém? Os restantes que ficaram no cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas. Aleluia. Eu quero te dizer que tem muitos Neemias aqui nesta manhã. Deus vai levantar Neemias neste centenário. Pessoas que queiram enfrentar portas queimadas. Pessoas que queiram enfrentar pobreza. Pessoas que queiram enfrentar miséria. Pessoas que queiram enfrentar dificuldade. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que o Deus dos céus nos fará o quê, meus amados irmãos? Nos fará o quê, meus amados irmãos? Quem quer prosperar, levante a mão e dê um glória a Deus bem bonito.